Quem mudou? Deus ou Jacó? É interessante que no capítulo 32 de Gênesis, nós vemos ali Jacó e toda aquela situação, reencontro com seu irmão Esaú, depois de 20 anos. Então Jacó agora reencontra com seu irmão, depois de ter sido ameaçado de morte pelo próprio irmão, devido à primogenitura que ele recebeu de seu pai a bênção. Aliás, a primogenitura não, porque de fato Esaú vendeu para ele. Mas a bênção, Jacó se passou por Esaú. Isso trouxe um ódio no coração. E então Jacó saiu fugido da casa de seus pais e agora retornando, reencontra o irmão. Que situação. Mas antes desse reencontro, ele elaborou um plano para fazer o possível de livrar a esposa dele, de livrar sua família de um maior mal que pudesse Esaú causar a eles. E enquanto isso, diz a Bíblia que ele ficou e lutou com ele um homem. É interessante essa passagem, porque aí fala um homem, não fala anjo. Embora numa outra passagem da Bíblia fala que era um anjo. Agora, dentro desse contexto, fala que era um homem. Quem era esse homem que lutou com Jacó? Quem era esse homem que lutou com ele a noite toda até o amanhecer? Que situação! Imagine a cena. Depois de 20 anos longe de casa, durante os quais ele trabalhou muito duro e pesado na casa do tio dele. Nos últimos 6 anos, antes de completar esses 20 anos, o tio dele mudou o salário dele por 10 vezes. Porque toda vez que Jacó prosperava, o tio mudava o salário para que Jacó ganhasse menos. Não existe isso hoje em dia, né? Então, aí agora ele, nessa situação, o irmão querendo alcançá-lo, maltratá-lo, e ele, como se não bastasse, luta com o homem durante a noite toda. Aí volto à pergunta: quem mudou? Deus ou Jacó? Jacó, durante esse período que ele ficou fora de casa, ele aprendeu, ele pagou por aquilo que ele havia feito de errado. A Bíblia diz em Provérbios que o justo é punido aqui na terra, quanto mais o pecador e o ímpio. Então todos são punidos, são corrigidos, são julgados aqui na terra. Não estou falando do juízo vindouro, estou falando aqui na terra. Como diz um ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Então, durante esses 20 anos, ele aprendeu. Ele, com as situações nas quais ele passou, inclusive de ser enganado, como ele havia feito com o pai, com o irmão, ele aprendeu. Ele aprendeu a duras penas que deveria ser uma pessoa de bom caráter, que não deveria enganar ninguém, que deveria fazer as coisas corretas, mesmo que tivesse prejuízo, deveria fazer aquilo que agradava a Deus, ter o temor de Deus no coração. Então agora, diante deste homem com que ele luta a noite toda, interessante é que a Bíblia é muito clara, diz que o homem não conseguia prevalecer contra Jacó. Jacó ali ele mostrou que realmente havia mudado. Naquele momento ali ele mostrou para Deus que não eram meras palavras, não eram meras comunicações para dizer que havia mudado e para ter uma vantagem. Não, não, não. Realmente ele estava mostrando mudança. Diante disso, o anjo via que não prevalecia, acabei falando anjo. Não é errado. Claro que nesse contexto, como eu disse, é homem. O homem, vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe, diz a Bíblia, a juntura da coxa, ou seja, um nervo, né, no quadril, e ali deixou Jacó mancando. Mas antes que este homem fosse embora, Jacó falou:
Não vou te deixar ir se não me abençoares. Que coisa, não? Para se conquistar na vida é necessário luta, é necessário empenho, é necessário dedicação. Agora devemos entender o seguinte, que não pode faltar a tudo isso a bênção de Deus. E Jacó sabia muito bem disso. O anjo perguntou: qual é o teu nome? Então ele disse: Jacó. O homem respondeu: não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que coisa maravilhosa. Vemos ali que valeu a pena o empenho, a luta de Jacó e até mesmo aquele ferimento. Isso era para ele sempre se lembrar que ele havia lutado com um homem. Mas que homem era esse? Que homem era esse que lutou a noite toda com Jacó? Que homem era esse que ali esteve com Jacó? A Bíblia é muito clara. Jesus fala que Moisés escreveu a respeito dele. Inclusive o livro de Gênesis é atribuído a Moisés também, como escritor. E o que nós vemos? Jesus, o Messias, já era revelado em Gênesis, inclusive nesta luta com Jacó. Detalhe, esse homem, ele na primeira pessoa, ele abençoa a Jacó. A Bíblia diz o abençoou. E um detalhe, Jacó disse que ele havia visto Deus face a face. Quem pode ver Deus face a face? Quem consegue ver Deus face a face? Deus é tão grande que não cabe no universo. É o universo que cabe nele. O céu, o mar, a terra, tudo, os planetas, são tão pequenos diante de Deus que são eles que cabem nele. Aí você pode falar, mas como isso? São bilhões de anos-luz para se atravessar de um ponto ao outro do universo. Exatamente. Então imagine o tamanho desse Deus. Então quem pode vê-lo? Certa ocasião ele disse para Moisés: ninguém pode ver a minha face e viver. Jesus, certa ocasião também, deixou muito claro que ninguém jamais viu a Deus. Então, quem é esse homem que fala na primeira pessoa, ali como sendo o próprio Deus abençoando a Jacó? Ali era o Senhor Jesus. Não havia encarnado ainda, mas já estava se revelando àqueles que o buscavam e que confiavam nele. Se você tiver o seu coração aberto para este Senhor, não importa a luta que você esteja passando, o que você está enfrentando, ele vai se revelar para você também. Então, para nós concluirmos, podemos dizer que na realidade quem mudou foi Jacó. Deus somente chancelou, somente confirmou, dando-lhe o nome de Israel. Houve uma mudança. Eu me lembro que um jovem, algum tempo atrás, quando eu preguei e coloquei essa pergunta, quem mudou? Foi Jacó que mudou e Deus mudou seu nome? Ou Deus que mudou o nome de Jacó e Jacó mudou? E eu vi que logo esse rapaz começou a mudar o seu comportamento, a maneira de vestir, de falar, e ele disse que havia entendido a mensagem. Ou seja, quando você muda, Deus, então, ele confirma essa mudança. Quando você muda para buscá-lo, para conhecê-lo, para entendê-lo, mesmo em meio às provações, pode ter certeza que você vai ver a bênção dele sobre a sua vida. Deus te abençoe.